Olá! Seja bem-vindo! Esse é mais um vídeo de relatos sobrenaturais do Reddit, só passando no começo do vídeo para que você não esqueça de se inscrever para ver mais desse conteúdo e para nos apoiar. Muito obrigado e fique com o relato. Nossas experiências bizarras com a floresta atrás de nossa casa eventualmente nos forçaram a nos mudar. Eu tinha 8 anos quando nos mudamos para uma casa na beira da floresta. Meus pais tinham dúvidas sobre comprar uma casa com quintal cercado por floresta, estavam preocupados com a possibilidade de animais selvagens entrarem em nossas lixeiras ou machucarem nossos cães e estavam preocupados que um de nós pudesse ir muito longe nas árvores e se perder. Mas era barato, meu pai gostava da reclusão, minha mãe adorava a casa em si, meus irmãos e eu estávamos entusiasmados para brincar no quintal e explorar a floresta. Nosso primeiro sinal de que algo não estava certo foi que nossos cães estavam absolutamente aterrorizados com a floresta. Eles nunca foram para a floresta por nenhum motivo. Se um brinquedo com o qual eles estavam brincando passasse pela linha das árvores, eles se recusavam a recuperá-lo e, quando um de nós entrava, eles andavam de um lado para o outro ansiosamente até voltarmos. Ocasionalmente, notávamos os cães olhando para um ponto da floresta em evidente angústia, às vezes rosnando ou latindo, mas nunca conseguíamos ver nada ali. Certa vez, meu irmão carregou um dos cachorros para as árvores para mostrar a ela que não havia nada de assustador nisso, mas ela se livrou de suas mãos e correu para dentro de casa em pânico. Se estivéssemos no quintal quando escurecia, às vezes ouvíamos ruídos como se alguém estivesse andando pela floresta, gravetos sendo esmagados sob os pés, galhos sendo afastados. Se gritássemos, não haveria resposta, mas se apontássemos uma lanterna ao redor, ocasionalmente teríamos um vislumbre, por apenas uma fração de segundo, de algo que poderíamos jurar que parecia uma pessoa andando no escuro. Meus pais rapidamente nos proibiram de entrar na floresta depois de escurecer, e mesmo durante o dia não podíamos sair de casa de vista. A janela do quarto da minha irmã dava para o quintal e para a floresta além, e ela se lembra de olhar pela janela uma noite e ver uma figura sombria parada bem na beira do quintal. Ela diz que havia algo errado com isso. Como se não estivesse bem no chão, fosse um pouco alto demais para ser uma pessoa e estivesse meio distorcido. E ela estava convencida de que ele estava olhando para ela. Ela chamou nosso pai, dizendo que havia um homem no quintal olhando pela janela dela, e quando ele correu para fora para afugentar quem quer que fosse, ela continuou a observar a figura. Ele não se afastou, mas quando a luz da lanterna do nosso pai passou por cima dele, de repente ele simplesmente não estava mais ali. Ouvíamos regularmente batidas na porta dos fundos à noite, sem ninguém lá. Nossos pais pensaram que eram adolescentes pregando peças e pararam de se preocupar até em abrir a porta, até que numa noite chuvosa as batidas foram persistentes e agitadas. Minha mãe observou que poderia haver alguém precisando de abrigo da forte chuva lá fora, mas quando ela abriu a porta, não só não havia ninguém lá, mas também não havia pegadas molhadas na varanda. As batidas continuaram durante todo o tempo em que moramos lá, aconteciam várias vezes no espaço de algumas semanas, depois paravam por meses e depois recomeçavam. Meus pais acabaram instalando uma câmera de segurança e nunca havia ninguém na porta. A câmera não era totalmente inútil. Cerca de 3 anos morando lá, meu irmão começou a ter terror noturno e sonambulismo. Quando ele ficava sonâmbulo, sempre saía pela porta dos fundos e começava a caminhar em direção à floresta. Minha mãe, com sono leve, ouvia a porta se abrir e corria para buscá-lo antes que ele chegasse à floresta. Depois da 3ª ou 4ª vez que isso aconteceu, meu irmão pediu para ver a filmagem da câmera, porque queria ver como ele ficava durante o sonambulismo, acho que achou que ficaria engraçado. A filmagem o mostrou saindo para a varanda, depois parando como se estivesse ouvindo alguma coisa, balançando a cabeça e depois caminhando relutantemente para frente, como se estivesse sendo puxado ou guiado à força por alguma coisa. Certa noite, meu pai estava no quintal e ouviu minha irmã chamando-o da floresta, aparentemente em perigo. Pensando que ela tinha ido explorar a floresta e caiu e se machucou, ele correu e começou a chamá-la, mas rapidamente percebeu que estava escuro demais para vê-la e ele não conseguia identificar de onde vinha a voz dela. Ele disse a ela para esperar onde estava enquanto ele pegava uma lanterna. Quando ele correu de volta para casa para pegar a lanterna, viu minha irmã lá dentro, segura e completamente despreocupada. Na época, meu pai não nos contou sobre ter ouvido a voz da minha irmã na floresta, então,
Quando ouvi a voz da minha mãe vindo da floresta, meses depois, enquanto eu estava lá fora com os cachorros uma noite, não questionei, apesar de na verdade, eu tinha visto minha mãe lá dentro recentemente e não a notei passando por mim. Minha mãe estava me chamando, dizendo que seu suéter ficou preso em alguns galhos e precisava que eu entrasse e a ajudasse. Quando entrei, os cachorros começaram a latir, alertando meu pai, que me viu pela janela vagando pela floresta. Ele saiu e me chamou, e eu disse que estava apenas ajudando a mãe. Ele gritou de volta que a mãe estava lá dentro e eu precisava correr de volta para casa o mais rápido que pudesse, o que fiz. Depois disso, meus pais mandaram construir uma cerca em volta do quintal e começaram a procurar um novo lugar. No período entre a construção da cerca e a nossa mudança, a situação ficou muito pior. Ouvíamos batidas na porta com mais regularidade, bem como batidas nas janelas, como se alguém estivesse andando pelo perímetro da casa e experimentando todas as janelas. Frequentemente ouvíamos sons de arranhões e arranhões na cerca e vozes além dela. Os terrores noturnos do meu irmão ficaram mais frequentes, e uma noite minha mãe não ouviu a porta abrir quando ele começou o sonambulismo, e ele acordou parado na cerca, olhando para a floresta, com os cachorros latindo para ele. Na última manhã que passamos lá, menos de 4 anos depois de nos mudarmos, acordamos e encontramos a porta dos fundos totalmente aberta, e as imagens da câmera de segurança mostravam que ela se abria lentamente sozinha. Desde que me mudei, o sonambulismo do meu irmão cessou, embora ele ainda tenha terrores noturnos e sofra de ansiedade bastante severa. Algumas noites atrás, ele me ligou do nada e, depois de uma conversa fiada, ele me perguntou se eu acho que a porta sendo aberta naquela última noite significa que o que quer que estivesse lá fora finalmente entrou. Dizendo que estava entrando no espírito do Halloween, brincando sobre como talvez devêssemos todos ser exorcizados para o caso de algo ter se agarrado a nós anos atrás. Mas acho que ele está profundamente incomodado com tudo o que aconteceu. Eu sei que ainda estou um pouco, ainda fico nervoso perto de áreas escuras e arborizadas. Não sei o que acho que havia lá fora, na floresta atrás da nossa casa, à noite. Mas tenho a sensação de que, se tivesse oportunidade, isso teria nos engolido inteiros. E você? O que achou do relato? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de inscrever para nos apoiar e ver mais desse conteúdo. Caso tenha alguma experiência que queira compartilhar com a gente, mande no nosso e-mail aí na descrição do vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui.